pessoa, para que ela possa acompanhar a leitura em nome de Jesus. Marcos capítulo 9, a partir do versículo 2. Louvado seja Deus. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João e os levou sós, em particular, a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremo brancas como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceram-lhes Elias e Moisés e falaram com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão Jesus com eles. Amém, meus irmãos? Levanta a tua mão direita mais alto que você puder. Feche os teus olhos agora e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, ó Deus, eu quero te louvar por tua presença aqui neste lugar. Eu quero pedir que o Senhor venha revelar o teu poder, que o Senhor venha mostrar a tua vontade para cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoa, Senhor, todas estas vidas agora. Fala, Senhor, aos corações. Abençoa, Deus, de uma forma extraordinária. Toca, Senhor, em cada vida, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. O tema da mensagem nessa noite é: olhando ao redor, ninguém mais viram, senão Jesus com eles. Por favor, diga assim comigo: Jesus permaneceu com os apóstolos. Vamos entender aqui aquilo que é a fé cristã. Irmãos, nós professamos a fé em Cristo Jesus. Tem alguém aqui que crê em Jesus Cristo como Filho unigênito de Deus e como seu único e suficiente Salvador? Para todos nós que acreditamos em Jesus, que cremos em Jesus, que seguimos a Jesus, nós temos aqui a revelação de Cristo. Porque você tem que entender que Cristo se manifestou como Deus num corpo de homem. Então, Ele fez maravilhas, mas também Ele viveu como todos nós. Ele teve fome, Ele teve sede, Ele chorou, Ele morreu. E diferente de toda a humanidade, Ele foi o único que ressuscitou e está sentado à destra de Deus. E de lá Ele intercede por nós, porque Ele é o nosso advogado. Então, meus irmãos, para nós entendermos que tudo que nós vivemos no nosso dia a dia é uma mistura do espiritual com o material. Muitas vezes nós nos pegamos no sobrenatural e outras vezes nós nos deparamos com a nossa realidade material, com a nossa realidade carnal, com a nossa finitude, com as nossas limitações. E muitas vezes, irmãos, nós temos que tomar cuidado para que nós não venhamos a ser totalmente voltados para o sobrenatural e também que nós não venhamos a ser totalmente voltados para as coisas materiais. Mas é preciso, no discípulo de Cristo, que haja um equilíbrio, porque o que a Bíblia diz? Diga assim
crescei. Por favor, fala mais alto. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por favor, diga assim comigo: graça e conhecimento. É como se Deus falasse: olha, para cada crescimento que você fizer na graça, você precisa fazer também o conhecimento. A vontade de Deus é que nós possamos ser pessoas equilibradas, é que nós possamos ser pessoas que manifestam o fruto do Espírito. Há uma constante luta, como vocês sabem, entre a carne e o Espírito, entre a nossa vontade de servir a Deus e a vontade do nosso corpo de servir aos prazeres, de servir ao mundanismo, de servir às coisas do dia a dia. Só que nós não podemos nos apegar totalmente ao material e abandonar o espiritual. E da outra maneira também nós não podemos nos apegar somente ao espiritual e abandonar aquilo que é sensato, aquilo que é acordado. Por exemplo, vamos supor que alguém fale assim: ó pastor, eu vou entrar em consagração de 100 dias e eu vou ficar 100 dias sem tomar banho. Não pode. Porque se você ficar 100 dias sem tomar banho, você vai feder, você vai incomodar as pessoas ao seu redor. Você pode se consagrar 100 dias? Pode, mas você não pode esquecer do seu corpo. Você não pode esquecer de se alimentar. Você não pode esquecer de tomar banho. Você não pode esquecer de cuidar de você. E o que nós temos visto no nosso dia a dia? Muitas pessoas desequilibradas. Ou elas estão desequilibradas do lado espiritual, ou elas estão totalmente desequilibradas do lado material. Mas o Senhor, Ele tem a medida certa para a minha vida e para a sua vida. Você sabe a porção do alimento que você pode comer. Você sabe que se você comer demais, você passa mal. Você sabe que tudo que é demais faz mal. Tudo é bom na medida certa. O sal é bom, mas se você comer sal demais, se você comer comida muito salgada, vai te dar problema. O açúcar é bom, mas na medida certa, porque se você ingerir demais açúcar, isso vai fazer mal. Assim são as coisas de Deus. Nós temos a medida certa para as nossas vidas, e o Senhor Jesus, Ele sabe aquilo que é bom para nós. O Senhor Jesus sabe o que é bom para você. Por favor, me ajude a pregar nessa noite. Diga isso para 4 pessoas. O Senhor Jesus sabe o que é bom para você. O Senhor Jesus sabe o que é bom para você, primeira pessoa. O Senhor Jesus sabe o que é bom para você, segunda pessoa. O Senhor Jesus sabe o que é bom para você, terceira pessoa. Igreja, Jesus sabe o que é bom para mim, e Jesus sabe o que é bom para você. Então, dentro da visão do equilíbrio, Jesus chama agora para ir junto com Ele 3 apóstolos. E Ele queria trazer uma revelação totalmente inédita para aquelas pessoas. Ele queria manifestar o seu poder de forma extraordinária. Mas a Bíblia diz aqui que Ele subiu em particular com esses apóstolos, Pedro, Tiago e João, ao monte. E esse monte era o Monte Hermon, que ficava mais ou menos 16 quilômetros de Cafarnaum. Então Ele foi para longe com aqueles 3 discípulos, aqueles 3 apóstolos. Ele se retirou para que somente esses 3 apóstolos tivessem a visão do sobrenatural. Muitas pessoas, que no caso aqui estamos falando de 12 apóstolos, mas apenas 3 foram levados para esta experiência. Parece que a maioria das pessoas não está preparada para aquilo que ainda há de vir, para aquilo que há de ser revelado. E Deus revela para algumas pessoas algumas coisas, e para outras pessoas Ele revela outras. Mas o fato é que Jesus tem algo para cada um de nós que estamos aqui. Neste particular, neste monte chamado
Porque a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. O Senhor Jesus nos explicou que aquele que morre na parábola do rico e do Lázaro, ele vai para um lugar de onde ele não pode voltar. E quando aquele ladrão da cruz pediu misericórdia para Jesus, dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, o Senhor Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, a pessoa que morre, ela não pode voltar. Aí as pessoas falam assim: como que Jesus estava conversando com Elias e com Moisés no monte Hebron? Ou melhor, no monte Hermon. Eu vou explicar para vocês. Moisés, ele subiu ao monte Sinai. E quando ele estava no monte Sinai, Deus avisou para ele: olha, veja a terra prometida e você não vai voltar mais. Diz para ele: ó, você não volta mais, não tem jeito, você não vai prosseguir, aqui você vai ficar. Irmãos, Deus sepultou o corpo de Moisés e avisou a Josué: Moisés, meu servo, é morto. Morto no sentido da visão dos homens. Mas ninguém encontrou o corpo de Moisés. E a Bíblia diz lá no livro de Judas, antes de Apocalipse, que Satanás, o diabo, o inimigo da nossa alma, ele discutiu com o arcanjo Miguel acerca do corpo de Moisés. Onde estava enterrado o corpo de Moisés? E o arcanjo Miguel disse para ele: o Senhor te repreenda. Moisés, acredita-se que ele foi enterrado dentro do próprio Deus. Ele foi sepultado pelo próprio Deus, ou seja, o corpo de Moisés foi absolvido pela celestialidade. E aos olhos de Deus, Moisés não morreu, Moisés está vivo. O profeta Elias, ele passou o rio Jordão, estava ali juntamente com o profeta Eliseu, e a Bíblia diz que veio do céu carros de fogo puxados por cavalos de fogo, e eles pararam, e o profeta Elias entrou na carruagem de fogo e subiu num redemoinho aos céus. Ele foi arrebatado, ele não morreu. Os filhos de Moisés não enterraram seu corpo, os parentes de Elias não enterraram seu corpo. Então nós não estamos falando de mortos, nós estamos falando de vivos. E Deus, no seu infinito poder, na sua infinita misericórdia, fez com que esses dois servos, um profeta representando os profetas de Deus, e Moisés representando a lei de Deus, o mandamento de Deus, e Jesus representando a graça, o favor de Deus, a mudança de Deus para com os homens, estavam juntos naquele monte para que o nome do Senhor fosse glorificado. Os três eram brilhantes, os três brilhavam. Jesus brilhava, Moisés brilhava, Elias brilhava. Todos estavam ali naquele momento aonde o céu se abriu, aonde desceu uma nuvem do céu, e aquela nuvem cobriu eles, e tudo ali foi iluminado, foi clareado. Foi uma visão extraordinária, e Jesus mostrou para Pedro, Tiago e João. Como os três se falavam, Jesus conversava com Elias, Jesus conversava com Moisés, os apóstolos identificaram quem eram, porque provavelmente eles foram apresentados naquele monte, e eles ficavam sem saber o que falar, de tanto poder, de tanta espiritualidade. Irmãos, talvez se as pessoas dos dias de hoje tivessem essa visão, desmaiariam. Talvez se nós tivéssemos essa visão, nós tremeríamos todo. Não sei o que aconteceria conosco, porque o céu se abriu naquele monte e a glória de Deus desceu naquele monte. E os três apóstolos tiveram uma revelação poderosa, uma revelação inimaginável para nós simples mortais. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui.
e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Sabe o que Pedro estava falando? Eu não quero deixar essa espiritualidade, eu não quero deixar o mundo espiritual, eu não quero deixar as coisas do Espírito, eu não quero deixar este monte. Vamos fazer 3 cabanas, uma para Jesus, outra para Moisés e outra para Elias, e vamos morar aqui, e vamos viver nesta cabana, como muitas pessoas pensam. Bom seria se eu subisse o monte para orar e morasse no monte. Bom seria se eu pudesse morar na igreja. Bom seria se eu pudesse morar em algum outro lugar, se eu pudesse viver assim, sossegado e quieto. Foi o que eles queriam. Vamos fazer cabanas e vamos ficar na transfiguração, vamos ficar nesse mundo espiritual, vamos viver de acordo com essa revelação, vamos viver aqui. Olha que coisa maravilhosa, que visão gloriosa. Eu não pensava que existia isso. Tem pessoas, irmãos, que elas estão como o apóstolo Pedro, querendo viver somente na espiritualidade, e o Senhor nos concede a oportunidade de ter visões das coisas espirituais. O Senhor nos concede a oportunidade de termos revelações das coisas espirituais, mas tudo isso, irmão, está guardado para a eternidade, está guardado para a hora certa e para o momento certo. O Senhor nos mostra para que venha renovar nossa fé, o Senhor nos dá visões, o Senhor nos dá a oportunidade de conhecermos as coisas espirituais, para que nós possamos ficar mais firmes, para que nós possamos permanecer fiéis. Porém, irmãos, isso não é um fim em si mesmo. Nós não podemos viver dentro de uma igreja 24 horas. Deus não nos chamou para construirmos tendas nos montes e ficarmos lá o resto da nossa vida. O Senhor nos chamou para uma vida diária. O Senhor nos chamou para sermos testemunhas. O que o Senhor Jesus disse? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Você é uma testemunha de Jesus, para que você espalhe a palavra de Jesus aonde você for, para que o nome de Jesus seja glorificado através da tua vida, porque o Senhor não fez você para montar tenda no monte, o Senhor não fez você para passar o dia todo ajoelhado orando, o Senhor não fez você para passar o dia todo dentro de um templo como esse, mas existe um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Existe o tempo da oração, existe o tempo da busca, existe o tempo da consagração, mas também existe tempo para trabalhar, existe tempo para dormir, existe tempo para se tomar banho, existe tempo para se fazer todas as coisas. Nós precisamos separar o tempo da nossa vida. Existem pessoas que elas se desligam totalmente daquilo que é necessário, elas se desligam totalmente daquilo que é urgente, daquilo que precisa ser feito. E Pedro falou isso para Jesus: Senhor, vamos ficar por aqui? Oh, que bom que nós estamos aqui, glória a Deus, que maravilha, que bom. E eles queriam permanecer naquela posição, eles queriam ficar ali ao longo tempo, porque queriam montar tendas. Irmãos, o Senhor não nos chamou para o devaneio, o Senhor não nos chamou para as loucuras mentais, o Senhor não nos chamou para que nós venhamos a ficar delirando, a ficar somente com aquela visão contemplativa, mas o Senhor nos chamou para sermos testemunhas. Nós precisamos testemunhar, meus irmãos. A nossa missão é receber aquilo que Deus tem para nós e passar para as outras pessoas, pois não sabiam o que dizia, diz a palavra, porque estavam assombrados. Muitas vezes, irmãos, nós não sabemos aquilo que nós estamos falando. Muitas vezes nós queremos tanta coisa, nós professamos tanta coisa, falamos tanta coisa, mas nós não sabemos o que nós queremos. Nós não sabemos, e às vezes nós falamos demais, às vezes nós dizemos
sabiam o que eles diziam, porque eles estavam assombrados, eles estavam emocionados, eles estavam assustados. E eles falaram que eles queriam permanecer ali, que eles queriam fazer tendas, que eles queriam ficar ali. Preste atenção numa coisa: tudo que você busca demais, tudo que você quer demais, tudo que traz delírio à sua mente, você precisa tomar cuidado. Irmãos, esses lugares aonde eles ligam a máquina de fumaça, começa a botar um globo girando, piscando, uma música que faz um barulhão, aquilo ali anula o pensamento, aquilo ali anula a capacidade da pessoa de discernimento. Você já teve a experiência de estar passando em algum lugar e alguém aperta uma buzina de carro ou de caminhão bem forte, e você fica com aquele barulho, e você não aguenta aquele barulho, você quer que pare? Talvez você já tenha também a experiência de você ter uma ambulância ali passando perto de você, com aquela sirene ligada, um carro de polícia com aquele barulho, aquela sirene estridente, e aquilo você vai tapando os seus ouvidos, porque aquele barulho é estridente na sua mente. Você fala: eu não quero esse barulho, porque aquilo inibe o seu pensamento, aquilo inibe os seus reflexos, traz um delírio para a mente, uma fuga da realidade. Entenda algo: a indução para a pessoa viver no mundo de fantasia, no mundo de sonhos, no mundo inexistente, isso não é bom. Você sonha, você tem delírios, mas você volta para a realidade e diz: não, isso daqui não está correto, eu vou viver a realidade. Muitos cristãos estão delirando, como muitas pessoas dessas religiões aí estão delirando. Por quê, irmãos? Elas aceitam a imposição da ideia do mais forte. Se a pessoa diz assim: não, olha, nós vamos fazer as tendas e vamos ficar aqui no Monte da Transfiguração, eles iam ficar lá, eles não tinham mais voltado para a realidade. Mas Jesus mostrou para eles o mundo espiritual e fez com que eles voltassem para a realidade. E muitas pessoas estão cometendo atos de fanatismo, muitas pessoas estão cometendo atos de barbaridade contra os outros seres humanos, em nome de um Deus, em nome de uma espiritualidade, em nome de uma mentira. E o que faz com que a pessoa ceda a essas invenções dos seres humanos? É a suposta espiritualidade, é a anulação da capacidade de raciocínio, porque o inimigo, ele quer que você seja levado pela emoção, seja dentro de uma igreja, seja fora de uma igreja. Ele quer que as pessoas percam a capacidade de raciocinar, eles querem que as pessoas percam a intelectualidade. Agora Jesus não, Jesus traz para você a realidade, Jesus traz para você a verdade de Deus, porque Jesus é a verdade. Ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só Jesus é esta verdade que liberta. Só Jesus é a verdade que traz a lucidez ao nosso raciocínio. E ele diz aqui, ó: desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. A voz não disse: ouça Moisés, ouça Elias. Ela disse: ouça o que Jesus Cristo está falando. O que você precisa, meu irmão? Ouvir Jesus. O que você precisa, irmã? Você precisa ouvir Jesus. Você precisa dar lugar para Jesus na sua vida. Você precisa ler os evangelhos. Você precisa ler o Novo Testamento e deixar Jesus falar com você, e deixar a simplicidade de Jesus ser em você aquilo que Ele quer que você seja. Irmãos, é muito engraçado as pessoas dizerem: ah, o A é assim, o B é assim, o C é assim. Irmãos, ninguém conhece ninguém não, porque nós só vemos o exterior. O único que nos conhece de verdade é Deus, que
vê o interior e vê o exterior da pessoa. Porque o que nós precisamos entender? Que a nuvem da glória de Deus desceu naquele monte, que a visão foi para os apóstolos, mas uma palavra foi dita: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ouçam o que Jesus está falando. Ouçam o que Jesus vai dizer agora. E a Bíblia diz aqui que, tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão Jesus com eles. No final, quem vai estar com você é Jesus. Não são os anjos, é Jesus. No final, não vai ter Moisés. No final, não vai ter Elias. No final, vai ter o Senhor Jesus. Jesus vai permanecer. Do que nós precisamos entender? E o que nós precisamos absorver para a nossa vida? A visão terminou. Olha, Jesus estava tanto na transfiguração, porque as suas vestes ficaram brancas, o seu rosto ficou branco, tudo foi iluminado, e Jesus estava também no corpo carnal e material. Jesus estava no espiritual e Jesus estava também no mundo físico. Jesus estava nas duas realidades. Ele estava na visão espiritual e ele estava também na visão física. Quando a nuvem sumiu, Moisés sumiu, Elias sumiu, Jesus permaneceu. E a voz deixou a palavra: ouçam a ele, sigam o que ele está ensinando, sigam aquilo que ele está falando, faça aquilo que agrada a ele. Irmãos, quando nós abrimos a nossa Bíblia, Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, é o que Jesus mandou a gente fazer. Quando a gente abre os evangelhos e vai lendo, você vai vendo as instruções de Jesus, você vai lendo, você vai percebendo a forma de Jesus ensinar, você vai percebendo a forma de Jesus falar. É isso que nós temos que seguir, é isso que nós temos que ouvir. Nós não temos que ouvir A, B ou C, nós não temos que ir atrás dos modismos, nós não temos que ir atrás das pessoas, nós temos que ir atrás de Jesus, e Jesus está no meio de nós. E se você quiser nesta noite, você pode seguir a Jesus, porque toda visão vai passar, mesmo que sejam visões espirituais, elas vão passar, tudo que é material vai passar, mas aquele que está com Jesus, ele vai permanecer para a vida eterna. Porque ele está se dedicando a fazer a vontade de Deus, porque ele está se dedicando a fazer a obra de Deus, porque ele está se dedicando a seguir a Jesus. Irmão, o Senhor Jesus dizia para as pessoas: vinde após mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Existem muitas almas atribuladas por causa de visões noturnas, atribuladas por causa de situações onde ela não tem um equilíbrio emocional, ela não tem um suporte psicológico em Cristo para poder passar pelas dificuldades, pelas lutas do dia a dia, pelos problemas. E nós vemos pessoas apavoradas, nós vemos pessoas querendo abandonar tudo e viver longe, nós vemos pessoas querendo construir cabanas em montes com os apóstolos, nós vemos pessoas querendo se afastar de toda essa cruel realidade do mundo e viver num mundo de fantasia, e viver num mundo de ilusão, de pensamento. Mas o Senhor tem para você uma vida real. O Senhor tem para você agora. Acabou aqui a visão, acabou tudo, e Jesus permaneceu com os apóstolos. E que hora chegou? Por favor, diga assim comigo: chegou a hora de descer o monte. O próprio Jesus que os levou para a visão, agora faz com que eles desçam o monte. Irmão, vai chegar a hora, daqui a pouco vai acabar tudo. Então você vai descer o monte e vai voltar para a sua realidade, vai voltar para a sua casa, vai voltar para tudo que acontece no seu dia a dia. Vai chegar um momento que vai ser a hora de descer o monte, vai ser a hora de você sair só dessa visão das coisas
dia. Porque o Senhor nos chama para uma caminhada do dia a dia. As pessoas estão muito enganadas, achando que o cristianismo, como eu falei no início, é um movimento onde você vai ao local, canta algumas canções, ouve alguma palavra e vai embora para casa. Não é nada disso. Porque no cristianismo vós sois o templo onde habita o Espírito Santo de Deus. Onde você for, a presença de Jesus vai com você. Seja para um culto, seja para um funeral, seja para presenciar o nascimento de um bebê dentro de uma maternidade, Jesus vai com você. Seja nas visões espirituais, seja nas visões daquilo que é mais terrível na terra, daquilo que é de pior no ser humano, Jesus está do seu lado e Jesus está com você. O cristianismo é uma forma, é um modo de vida. Os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos quando eles estavam em Antioquia, e foi dito para eles: eles são cristãos porque se parecem com o Senhor Jesus Cristo. Ser cristão não é parecer comigo que sou pastor aqui, estou aqui cooperando com Jesus. Ser cristão é se parecer com Jesus dos evangelhos, com Jesus da palavra, com Jesus da Bíblia. Ser cristão não é simplesmente frequentar uma igreja, porque frequentar uma igreja é uma parte daquilo que é ser cristão, faz parte do pacote, mas não é todo o pacote. Irmãos, ser cristão não é ser condicionado pelo ambiente. Ser cristão é você influenciar no ambiente onde você vai, porque aonde você entra, vós sois o sal, diz a Bíblia, vocês dão sabor ao ambiente e vocês são a luz do mundo. Aonde você chega, a luz de Cristo irradia, porque dentro de você está o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ser cristão é subir o monte da transfiguração com Cristo, mas não é ficar lá montando cabanas no monte, mas é descer o monte e voltar para a vida do dia a dia. Ser cristão é ser como Cristo, é viver como Cristo, é andar como Cristo andou, é falar como Cristo falou, é viver como Cristo viveu. Se isso não servir para você, então você não é cristão. Você não está seguindo a Cristo, você está seguindo uma denominação religiosa, você está seguindo alguém que te chamou, não a Cristo. Mas seguir a Cristo é descer um monte. Ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles retiveram um caso entre si, perguntando uns aos outros: que seria aquilo, ressuscitar dos mortos? O Senhor Jesus mostrou para eles: tudo que for espiritual, guarda, porque vai servir para depois eu ressuscitar dos mortos. Muita coisa, meus irmãos, na nossa vida só vai servir na eternidade, porque aqui nós temos que viver a realidade do dia a dia. Onde é que você precisa ser de Cristo? É descendo o monte e indo lá para o meio da civilização, é andando na rua, é conversando com as pessoas, é dentro da tua casa, com a tua família, é onde você for. Nesses lugares é que nós precisamos ser de Cristo. Nesses lugares é que nós precisamos ser cristãos como uma filosofia de vida, como um modo de viver. Os apóstolos não entenderam e ficavam se perguntando por que tudo aquilo. E talvez você está aqui hoje assim também, sem entender muita coisa. Por que acontecem catástrofes no mundo? Por que as coisas estão acontecendo desta maneira? Por que tudo está virando? Por que tudo está se transformando? Eu vou te responder: é porque o espírito do anticristo está dominando as religiões do mundo. A Bíblia fala do falso profeta, que vai ser uma pessoa que será levantada na terra para unificar as religiões da terra.
materiais do que as coisas espirituais. E é por isso que você vê também em alguns lugares as pessoas dando mais ênfase às coisas espirituais do que às coisas materiais. O desequilíbrio está na vinda do falso profeta, que vai instituir e vai preparar a religião única mundial. Esta religião única mundial vai professar a sua fé no anticristo, para que ele venha reinar sobre todas as nações do planeta. Tudo isso é bíblico. A Bíblia diz: se se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A Bíblia diz: surgirão muitos falsos profetas. Por quê? Eles querem tirar você da centralidade do Evangelho de Jesus, que está aqui na Bíblia, e levar você para o delírio coletivo, que é o que eu acabei de falar do Monte da Transfiguração, ou levar você para uma vida totalmente material, servindo a Deus, promovendo churrascos, festas e encontros sociais, e tudo aquilo que dá ênfase à carne, ao prazer momentâneo, né? ênfase aos corpos torneados, dá ênfase a tudo aquilo que é passageiro. Ou eles levam você para o lado do secularismo, ou eles tentam levar você para o lado da espiritualidade maluca, espiritualizando coisas que não são espirituais. Agora, o Espírito Santo de Deus, ele chama todos os seres humanos a seguir ao único Filho de Deus chamado Jesus Cristo. Não a seguir placa de igreja, não a seguir pastores e apóstolos, nem a falsos profetas, nem o espírito do anticristo, mas você tem a palavra de Deus, você tem a Bíblia Sagrada, e você pode fechar a porta do seu quarto e orar ao teu Pai que veio em secreto, e você pode ler a palavra em secreto, e você pode receber do Espírito de Deus a revelação e ser de Jesus Cristo. Ninguém vai desviar você do Cristo, porque você serve ao Cristo a partir do seu interior, a partir da sua consciência. Mas porém, abre os teus olhos, assim como Jesus fez, as pessoas não fazem. Mostrou o espiritual e mostrou também a realidade. Agora todo mundo desce, vamos descer do monte e vamos viver, vamos para o dia a dia, vamos para as casas, vamos orar, vamos fazer o trabalho. O que o Senhor Jesus quer de você é isso: e sereis minhas testemunhas, porque Jesus está dentro de você, e você testemunha Jesus aonde quer que você vá. Preste atenção: quando o espírito do anticristo tomar conta das igrejas evangélicas, lembra desta palavra: o Senhor Jesus não quer você nem no monte enlouquecido, e também Ele não quer você entregue às coisas materiais. Ele quer você equilibrado nele, equilibrado em Cristo. Você busca Deus, mas você também convive com as pessoas e leva Jesus para as pessoas. Aonde você for, Jesus que está dentro de você, Ele é transmitido para as pessoas ao seu redor. Para isso que Jesus te chamou, para isso que Jesus te vocacionou. Lembra? Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. Poucos há que a encontrem, mas eu quero que você seja um desses poucos a encontrarem a vida no final da caminhada, que é o dia da nossa partida dessa terra para o encontro do Senhor na celestialidade. Que você seja achado fiel, que você seja achado firme, não no delírio e nem no mundanismo, mas firme na pessoa de Jesus Cristo. Quantos recebem a palavra de Deus essa noite? Por favor, feche os seus olhos, mesmo assentado, curve a sua cabeça e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, quantas vezes, Senhor, nós nos sentimos, ó Deus, impelidos a vivermos somente no delírio, Deus, como os apóstolos que queriam fazer 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés, outra para Elias. Quantas vezes também, Senhor, nós nos sentimos tentados, impelidos, induzidos a viver somente na carnalidade, na materialidade.
a vivermos somente, ó Deus querido, em função do prazer material. Nós sabemos, ó Deus, que nós precisamos cuidar do nosso corpo, sim. Nós sabemos também que nós precisamos cuidar da nossa espiritualidade. Agora eu quero te pedir algo, Pai, muito sério. Por favor, Senhor, dai-nos a sanidade, dai-nos, Senhor, a capacidade de discernir, para que nós possamos viver tanto em espiritualidade, Pai, como também nós possamos viver, Senhor, de acordo com aquilo que dentro da materialidade é o correto, que é cuidarmos da nossa higiene pessoal, que é cuidarmos, ó Deus, das pessoas ao nosso redor, que é estendermos as mãos para as pessoas que precisam e necessitam, para que nós possamos, Senhor, estarmos firmes no propósito, para que nós possamos estar firmes na Tua presença. Senhor, em nome de Jesus eu quero te pedir, conduza-nos, Senhor, na visão daquilo que o Senhor tem para nós, conduza-nos, Senhor, na visão do equilíbrio espiritual com aquilo que é material, conduza-nos, Senhor, na lucidez, na sanidade, que nós possamos ser pessoas equilibradas como Cristo, que nós possamos ser pessoas, sim, Deus, que passamos tempo com o Senhor, mas que também passamos tempo com as pessoas ao nosso redor, que também, ó Deus, ajudamos as pessoas ao nosso redor. Eu quero te pedir, ó Deus, alcança cada um de nós, derrama a Tua graça, a Tua unção e o Teu poder, prepara-nos, ó Deus, para que nós possamos fazer a Tua vontade, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, se você puder, bata palmas e dê glória.